Hoje estamos aqui para conversar com o autor Valde Ercolani. Olá, Sônia Cooper. É um grande prazer conversar com você aqui no Art Feed. Grato pelo convite. Então, você foi publicitário, você foi cineasta e hoje você tem inquietações existenciais, humanistas, né? Fala um pouquinho sobre a saga do Inocêncio. É uma história cheia de aventuras, cheia de incidentes, narrada em 5 livros. A saga mostra a jornada de autodescoberta do personagem Inocêncio, mostra a jornada em busca de si mesmo, a jornada para descobrir quem ele é, o que faz aqui na Terra e qual é a sua tarefa. Na verdade, é uma jornada de aprendizado percorrendo as 5 etapas da realização humana. O primeiro livro, Inocêncio e a Criança Divina, aborda a infância do personagem e sua vivência com o avô. O segundo, O Despertar do Inocêncio, aborda a etapa da juventude. O terceiro livro, Inocêncio e o Início da Jornada, se refere à maturidade. O quarto, Inocêncio em Busca do Grande Homem, discorre sobre a maturidade profunda. O quinto livro está em preparação. E quando que surgiu essa vontade de escrever? Surgiu quando eu tinha 60 anos. Nessa idade eu já havia viajado muito, havia percorrido boa parte do mundo. Aos 22 fui morar em Hollywood, nos Estados Unidos. Com 27 anos fui para o velho continente. Morei em Portugal, na Espanha, Inglaterra e França. Visitei a Argélia, o Marrocos e a Tunísia. Convivi com diferentes povos, me sujeitei às suas leis, compartilhei da mesma língua, das mesmas tradições, dos mesmos valores e costumes. Durante esse tempo me aconteceu uma coisa extraordinária. Percebi que na essência somos todos iguais. Todos possuímos o mesmo DNA universal. Todos viemos da mesma fonte, do mesmo Criador, da mesma causa primeira. O que nos diferencia uns dos outros são as escolhas que fazemos durante a nossa existência. Decidi então compartilhar o que vi e aprendi em forma de livros, esperando que sirvam de guia para aqueles que estão jornadeando e de bússola para os jovens e adultos que estão buscando e ainda não acharam o seu rumo. Da onde vêm essas suas inspirações? A saga foi inspirada na mitologia, na jornada do herói e seus 3 estágios que são a preparação, a jornada e o retorno. O mito da jornada fala em saltar corajosamente os limites do conhecido para enfrentar o desconhecido. Inocêncio é chamado para a aventura de viver. A fim de aprender coisas que os livros não ensinam, ele vai em busca daquilo que haverá de ser. Corta os laços que o prendiam ao lugar, deixa a segurança da família e ruma para a cidade grande, onde aprende a diferenciar o real do ilusório, a sair do fútil e ir para o profundo. Agora a grande curiosidade, por que o personagem é Inocêncio? O lar é onde tudo começa. A família é o palco onde a criança encena sua individualidade e o seu destino. A educação do Inocêncio aconteceu num ambiente amoroso, seguro e tranquilo. O pano de fundo foi uma comunidade de pequenos agricultores, todos solidários entre si. Moravam em casas simples, não cobiçavam aquilo que não lhes pertencia e o bem-estar de um não podia existir sem o bem-estar do outro. Inocêncio recebeu o carinho do avô, amor dos pais e teve o apoio de amigos que acreditavam nele. Foi nesse ambiente que desenvolveu sua personalidade.
A infância segura e feliz de Inocêncio lhe deu uma postura otimista e confiante em relação à vida. Permitiu que fizesse sua jornada com entusiasmo, disposição e alegria, a ponto de ofuscar o medo do futuro. Assim, com uma inteligência não contaminada por preconceitos e sem ter conhecido o mal, Inocêncio cresceu acreditando em si, nas pessoas e que o mundo é seguro. Você se inspirou em personagens reais para escrever a saga? Como sou fruto do meu próprio fazer, de minhas escolhas, das minhas atitudes, dos meus atos, e não tenho alguém para responsabilizar, criei o personagem Inocêncio para contar minha história. A saga começa descrevendo minha infância com meu avô, com meus pais e com os agricultores de Nova Esperança. Exceto o personagem Inocêncio, que é o alter ego do escritor, as pessoas, os lugares e os fatos não são produtos da imaginação do autor. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Qual é a importância do avô no seu crescimento? Meu avô nasceu na Itália. Lá cumpriu seu dever cívico, prestando serviços como capelão no exército italiano. Era um homem espiritualizado. Possuía uma sabedoria viva, capaz de dissertar sobre os mais variados assuntos. O avô acreditava na singularidade do homem, acreditava na importância da busca espiritual para a formação da base que sustenta a pessoa humana. Minha convivência com ele fez germinar algo que me levaria à inabalável convicção da existência de outra coisa que deveria ser o propósito de todos. Somente esse algo pode nos trazer serenidade e uma real autoestima, em vez dos prazeres ilusórios da vida. O avô transformou o meu ser, deixando intacta a essência. Realizou algo que me permitiu ficar frente a frente comigo mesmo. Eu diria que o avô fez comigo o que ele costumava fazer com as árvores frutíferas. Uma poda de formação realizada com verdadeiro empenho para uma colheita de frutos excepcionalmente belos e abundantes. Outra qualidade notável do meu avô eram os conselhos que ele estava sempre disposto a dar sobre como conduzir a vida. Hoje estamos colhendo aquilo que foi semeado ontem. Amanhã colheremos o que está sendo semeado hoje, dizia ele. E você acha que essa história tem a ver com o nosso dia a dia atual? A jornada humana é eterna e cíclica. Ela se repete em forma de espiral, que é um símbolo de evolução. A jornada tem início quando a criança sai do ventre materno. Nesse estado, ela se assemelha a uma plantinha, cujo crescimento deve ser estimulado por meio de cuidados. A menos que os alicerces do lar sejam sólidos, a criança viverá, sem dúvida, uma infância desajustada. Olhamos ao nosso redor. A corrupção, a violência, o alcoolismo e o uso de drogas não são atualmente uma epidemia? O que mantém nossa vida em ordem? Valores morais e espirituais. Se perdermos esses valores, perdemos o sentido da vida. Quando se perde o sentido da vida, o sentido do prazer é o seu substituto.
O efeito disso é o grande número de jovens que caem num vazio existencial. Se quisermos preencher esse vazio, devemos fazê-lo com valores. Acontece que valores não podem ser ensinados, eles devem ser vividos. Nem o sentido da vida pode ser ensinado, mas podemos despertá-lo por meio de exemplos. Aqui entra então a jornada do Inocêncio, guiado por princípios morais e éticos, ensinados pelo avô, o mestre sábio, conhecedor dos segredos do cosmos e do sentido da vida. Comenta um pouco sobre o livro que você está escrevendo. O quinto livro será sobre a última etapa da realização humana, ou seja, a colheita. Após viver provações, se deparar com desafios, superar obstáculos, experimentar desilusões, lutar contra seus dragões internos, Inocêncio, por fim, encontra a si mesmo e retorna da jornada transformado. Traz valiosos tesouros na forma de conhecimento, que irá repassar aos jovens e adultos, aos pais que foram netos e serão avós, para uma profunda reflexão sobre a vida. A gente já falou tanto de Inocêncio. Fala um pouquinho quem é Valde Ercolani. Eu diria que Valde Ercolani é um cidadão do universo. Ele foi e continua sendo um aluno na Universidade da Vida. Passa seu tempo anotando ideias, examinando conceitos. Se dedica ao estudo de matérias que possam aperfeiçoá-lo, torná-lo uma pessoa melhor, para que possa deixar esta existência com o diploma de ser humano. E quais são essas matérias? A matéria essencial é a honestidade. Em seguida vem a empatia, a humildade e o respeito. Depois de 80 primaveras, depois de ter viajado boa parte do mundo, o que você acha que é necessário para o encontro da felicidade? Não é um pedido fácil, Sônia. Na minha opinião, não se trata de encontrar a felicidade, mas sim de percebê-la. A felicidade nos é dada quando nascemos, é o nosso estado natural. A felicidade sou eu, é você, é a alma humana, desde a mais humilde até a mais bem-aventurada. Para percebermos a felicidade, basta criar dentro de nós um mundo coerente, mais verdadeiro do que o real, mais digno e essencial do que este que vamos deixar. É a minha opinião. Agradecemos e esperamos pela próxima. Um beijo!